Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre o confronto entre o pensamento religioso e o pensamento científico. Com o declínio da Idade Média, nós vamos ter aí o renascimento comercial, urbano, o renascimento científico e as ideias racionais ganhando espaço no fim da medievalidade. Essas ideias que vão surgir ainda com teólogos, com pessoas ligadas à Igreja Católica e que elas vão sendo desenvolvidas a partir do século XI, Como, por exemplo, Anselmo de Cantuária, defendeu que Deus ele é obrigatoriamente um ser perfeito e, portanto, deve existir. Dessa maneira, ele seria a causa das primeiras coisas. Então, a ideia trazida aí pelo bispo Anselmo de Cantuária nessa representação desse vitral do século XIX, Daí nós vamos ter Agostinho de Hipona, conhecido universalmente como Santo Agostinho, e as ideias de Santo Agostinho foram aí determinantes para a teologia medieval, ao separar, a fé, as ideias da fé, que estariam em um primeiro plano, e a da ciência em um segundo plano. Porém, ele já considera a racionalidade, ele já considera o fazer ciência. E daí nós vamos ter também o pensamento de São Tomás de Aquino, que equipara a ciência com a religiosidade, E o tomismo foi uma das linhas de pensamento que inspiraram as primeiras ideias racionalistas. Essas ideias racionalistas, como eu disse a vocês, são a base do pensamento moderno, da razão, do fazer ciência, se afastando do pensamento metafísico. Essas ideias não competem para saber qual é a ideia aceita, mas são formas de interpretar o mundo, os fenômenos naturais, os fenômenos físicos, a maneira com qual o homem se relaciona com o mundo. E aí a gente vai ter o pensamento religioso e o pensamento científico. Por exemplo, para o pensamento religioso, a Terra era o centro do sistema solar. Nós vamos ter, com o pensamento racional, a teoria heliocêntrica, o Sol sendo o centro do sistema solar. Esses cientistas, teólogos, eles não são ateus, pessoal, eles não questionam a existência de Deus. Porém, eles buscam uma racionalidade para as coisas, uma razão, o uso da razão. E daí nós vamos ter as ideias científicas, as ideias pautadas na ciência. Por exemplo, a peste negra, segundo a Igreja Católica da época, foi uma praga que Deus enviou para punir os pecadores. As ideias científicas vão trazer a questão da cientificidade, que isso era uma doença, uma pandemia, transmitida pela pulga, que picava ratos infectados, picava o ser humano, e isso fazia com que transmitisse a peste negra. Medidas de higiene, medidas de cuidado pessoal podiam evitar a transmissão da peste negra. Então isso é o fazer ciência, E essas ideias científicas se confrontavam com as ideias religiosas. E muitos desses cientistas, como por exemplo Galileu Galilei, Giordano Bruno, eles foram perseguidos pela Igreja Católica e foram também denunciados no Tribunal da Santa Inquisição. Alguns deles, como Galileu, tiveram que negar as suas teorias para não sofrer as consequências que podia, inclusive, ser a morte, ser condenado a morrer na fogueira. Pessoal, neste vídeo nós falamos sobre o confronto das ideias religiosas e das ideias científicas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.